Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste 15º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre esta enorme alegria de poder acompanhar-vos na leitura e no aprofundamento dos textos litúrgicos que a Santa Igreja semanalmente nos oferece. Bom, e neste 15º domingo temos a continuação do 6º capítulo de São Marcos, e é um trecho importantíssimo para nós que somos católicos e, como católicos, fazemos o nosso apostolado. Uns mais, outros menos, uns mais conscientes, outros menos. Nosso Senhor aqui, no Evangelho de hoje, envia os apóstolos. Diz assim: naquele tempo Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser bastão, nem pão, nem alforjes, nem dinheiro, etc, etc. Enfim, não vou ler o resto, talvez vários conheçam, várias pessoas já conheçam, mas aqui eu vou depois levantar aqui alguns aspectos importantes, mas o que aqui mais salta a atenção à primeira vista é que este trecho famosíssimo é uma espécie de vademecum, ou seja, Nosso Senhor fazia o seu apostolado já há um certo tempo e formava com o apostolado que fazia, com a sua presença, com as suas palavras, com o seu modo de proceder a cada situação, Nosso Senhor formava os apóstolos. E a partir de um certo momento, neste ponto, neste acontecimento, Nosso Senhor quer lançar os apóstolos para eles fazerem também apostolado. E por isso é o vademecum, ou seja, venham comigo, façam um apostolado comigo, vamos salvar as almas, vamos levar as pessoas para o céu, vamos anunciar o reino de Deus. Isto é um trabalho que é, digamos, é uma arte autêntica. Aliás, isto já diga-se de passagem, esta é a principal das artes que existe na face da Terra. Nós conhecemos e amamos certamente muitas artes, a música, a pintura, a escultura, a arte do bem falar, do bem dizer, a retórica, enfim, tantas artes extraordinárias que o ser humano, o engenho humano foi produzindo ao longo da história e foi aprimorando. Está bom. Mas a principal das artes é nada mais, nada menos do que a arte de fazer apostolado, a arte de conversar e levar as pessoas para o céu, para a prática do bem. Esta é uma arte da qual nós muitas vezes ou abdicamos ou simplesmente nem nos damos conta. Talvez nem soubéssemos que existe a arte das artes. É uma arte real, uma arte real não no sentido de existir, que existe realmente, não. É uma arte que toca no mais profundo do ser humano. Evidentemente que todas as artes tocam em aspectos sensíveis, psíquicos até, do ser humano, mas esta arte é a arte de levar as pessoas ou para o bem ou para o mal. E por isso é algo que deve ser trabalhado, algo que deve ser estudado, algo que deve ser pensado. Vejam que os maus, infelizmente, a revolução, o mal espalhado pelo mundo e certas pessoas que sabemos que existem, que são más, eles sabem perfeitamente como utilizar-se dessa arte para levar as pessoas para um mau caminho, para o mau procedimento, para os escândalos, para levar as pessoas para o inferno. O mal se conhece perfeitamente, diabolicamente, como levar as pessoas, como persuadir as pessoas, como inculcar nas pessoas as ideias sem que elas se deem conta, as ideias que as vão fazer continuar num caminho descensional rumo à perdição e muitas vezes rumo ao próprio inferno. Infelizmente, esta arte, a arte de persuadir, a arte de saber, no bom sentido, convencer, né, as pessoas sobre o que se deve ou o que não se deve fazer, o que se deve ou não deve pensar, essa arte é muito mais conhecida e muito mais utilizada pelos inimigos de Deus, pelo próprio demónio, pelos próprios infernos. Vejam a quantidade de slogans, a quantidade de máximas que existem no mundo e a quantidade de argumentos que são dados para nos fazer acreditar que Deus não existe, que devemos gozar a vida, que temos de ser mundanos. Claro, não vão dizer assim, ser mundano. Não. Vão dizer assim, tens de aproveitar a vida. O mais importante é ter saúde. O mais importante é não perder as oportunidades. Ser utilitarista. Utiliza-te daquilo que for necessário. Não é? Para alcançar os teus fins, nem precisas olhar muito para os meios, desde que não faças um grande mal ao próximo. Então, o mal,
a revolução, digamos, os infernos sabem perfeitamente conduzir as pessoas pelo mau caminho para os seus fins. E nós, católicos, devemos entender que existe uma arte, que não é uma arte simplesmente de audição, uma arte de visual, uma arte de escrita, uma arte culinária que seja, não. Há uma arte que é a arte das artes, que é fazer apostolado. E por isso Nosso Senhor dá aqui uma série de indicações. Que indicações são estas? Bom, em primeiro lugar, antes de falar sobre estas indicações, estas orientações que Nosso Senhor dá aos apóstolos hoje, temos de perceber que esta missão, neste Evangelho de hoje, é um puro dom de Nosso Senhor. Quer dizer, vejam, Nosso Senhor está a querer fazer participar os apóstolos da sua própria missão de Redentor. Ou seja, Ele é o Redentor, Ele vai redimir as almas na cruz e Ele está aqui a ensinar a sua doutrina, a doutrina do Reino dos Céus, a doutrina que depois a Igreja irá levar até aos dias de hoje e levará até ao fim do mundo. Ele quer dar essa glória aos apóstolos, ou seja, fazer com que estes apóstolos participem desse benefício que é orientar as almas, conduzir as almas, persuadir as almas, inclusivamente argumentar a favor do Reino dos Céus para que essas almas tenham um elan, tenham uma admiração, enfim, que estejam preparadas e estejam, digamos, desejosas de conhecer as coisas do céu, as coisas de Deus. Então isto é puro dom de Deus, ou seja, Ele escolhe estes 12, podia ter escolhido tantos outros, não é? Tira-os dessa missãozinha que eles tinham, que era, enfim, era útil talvez para a vida deles, era lícita, eles eram pescadores, outros é coleta de impostos, outros faziam outras coisas, tira-os dessa situação e dá-lhes um anúncio, uma mensagem de salvação. Eles têm de anunciar a salvação. Então é algo de importantíssimo, é um dom dado aos apóstolos e, consequentemente, um dom dado a toda a Igreja, um dom dado a cada um de nós. Nós somos também participantes desse dom. Nós temos de utilizar esse dom para salvar o próximo. Bom, agora, para que este dom possa produzir todo o seu fruto, o fruto que Nosso Senhor quer que produza, nós temos que compreender o seguinte. Nosso Senhor diz assim: não leveis bastão, nem pão, nem alforjes, nem dinheiro. Não leveis 2 túnicas. Nosso Senhor quer dizer aos apóstolos que eles têm de renunciar. Eles têm de renunciar a uma série de critérios que, quiçá, eles tivessem na sua própria cabeça. Porque eles pensavam assim: bom, eu vou sair para uma missão. Amanhã o Mestre irá lançar-nos em missão, 2 a 2. E então, o que é preciso para a missão? Certamente vamos ter de conseguir uma boa carruagem, aqui no tempo, uma carroça, vou usar a minha melhor túnica. Aliás, vou ter de levar a minha mala com várias túnicas, vou levar várias sandálias, vou comprar um livro de retórica para poder bem ensinar e persuadir e argumentar a doutrina do Reino dos Céus. Nosso Senhor está a dizer nada disso. Vocês vão ter de renunciar a muitos critérios mundanos, muitos critérios peculiares da cabeça de cada um que a vossa vida foi criando, e vão ter de renunciar a esses critérios para perceberem que o principal é a graça que irá sair da vossa boca através desse anúncio, o anúncio da palavra. Bom, esta renúncia que eu estou por aqui a falar, que é o tema que eu gostaria hoje de aprofundar, é uma renúncia que faz parte de qualquer missionário. O missionário não está a anunciar-se a si mesmo, o missionário não está a anunciar-se à sua pessoa, nem à sua família, nem ao seu meio social, à sua cidade. O missionário está a anunciar a Deus, está a anunciar o Reino dos Céus. E por isso, assim como São Paulo afirma que os atletas do seu tempo, lá na Grécia Antiga, naquelas Olimpíadas, os atletas renunciavam a muitos bens e para se prepararem para aquelas corridas e para alcançarem a sua meta, assim devemos ser nós. E, aliás, os atletas de hoje, nós conhecemos, basta acompanhar a vida de um desses grandes atletas, seja em qualquer desporto, eles fazem renúncias brutais. Não é? Eles abdicam de uma quantidade de alimentos que lhes fazem mal, eles abdicam a isso para poder estar na máxima performance. Depois, eles abdicam uma série de distrações fúteis, certas saídas, certas viagens que eles gostariam certamente de fazer, mas não, eles têm de treinar, eles têm de dar de si, eles têm de se esforçar constantemente, vão abdicar do sono, vão abdicar do convívio, muitas vezes o convívio até da própria família, dos seus, porque têm de viajar muito. Isso é a vida de um grande atleta. Eu recordo-me há uns anos atrás, vi a história de um atleta espanhol
que tinha ganho uma dessas espécie de triatlos, assim, que são de matar, eram quilómetros a correr, não sei quantos quilómetros no deserto, depois era de bicicleta, depois era uma coisa que realmente a pessoa fica sem fogo só depois de ver o que ele tinha de fazer. E ele tinha ganho o campeonato, digamos, o mundo, e perguntar-lhe quais eram as condições que ele se impunha para poder conquistar a medalha, para conquistar a taça, aliás, o primeiro prémio. Ele dizia que a primeira coisa era a disciplina que ele se impôs a si próprio. Ou seja, ele teve de se autodisciplinar. Ele dividia o dia por 3 partes. O descanso, que muitas vezes a pessoa tem de abdicar, mas no caso ele procurava descansar bem, para que pudesse realmente dar de si durante o dia. E depois 8 horas de trabalho, que ele nunca abdicava. Mas também não eram 14 horas de trabalho, assim, a correr, a fazer musculação, o que fosse, não. Eram 8 horas, mas 8 horas sérias de trabalho. Porque, claro, se fosse demais, desgastava-se e arrebentava com a própria estrutura física dele. Então ele dava 8 horas para o trabalho e depois tinha 8 horas para o resto. Das coisas pessoais, assim, o convívio, as refeições, etc. Mas era a disciplina. E isto é muito importante. É necessário abdicar de muita coisa, mortificar-se em muitos aspectos da vida para que se possa ser o melhor. E isto, evidentemente, nós não estamos a fazer isto por concorrência, mas nós, para sermos bons apóstolos, para sermos bons formadores, para acompanharmos neste vademecum a Nosso Senhor, nós temos de abdicar a muita coisa. Nosso Senhor diz ao moço rico: vai e vende tudo o que tens. A nós, Nosso Senhor não nos diz isso. Não é? Nós temos as nossas coisas, muitos têm os seus bens pessoais, mas Nosso Senhor faz-nos abdicar de muitas coisas, sobretudo muitos critérios que nós temos de pôr de parte para podermos empreender este apostolado. Bom, então eu hoje gostaria aqui agora de dar alguns exemplos, assim como na primeira leitura temos o profeta Amós, que é expulso da própria terra por anunciar aquilo que Deus lhe quis que ele anunciasse. Então ele é expulso da própria terra e ele coitado, vai se justificar. Não, mas eu nem era profeta, eu era cultivador de sicômoros, eu era um simples pastor de gado e foi o Senhor que me fez profeta. Então nós vemos como às vezes a pessoa nem espera, digamos, o que lhe está para acontecer, a pessoa não se prepara com tanta antecedência. É a missão que o Senhor dá a cada um, assim como deu a Amós, dá a cada um uma missão. E, de resto, todos nós temos uma missão. Todos nós. Seja um pai, seja uma mãe, seja um sacerdote. Não são só os sacerdotes, não são só os religiosos, não são só os missionários. Cada um leigo, uma leiga, todos nós temos a nossa missão. E por isso, para ter uma vida espiritual com os frutos, não é? Nós temos de renunciar a muita coisa. O que é que nós podemos aqui então renunciar? Uma primeira coisa que nós podemos renunciar é, por exemplo, querer no nosso apostolado, né, na nossa casa, entre os nossos, querer acender uma vela para Deus e outra vela para o diabo. Né? Isto seria mais ou menos como levar 2 túnicas. Levar 2 túnicas seria acender uma vela para Deus, outra vela para o diabo. Isto significa que muitas pessoas, muitos católicos, acendem para Deus uma vela, fazem um apostolado que lhes dá um certo descanso de consciência, porque eles estão a fazer o bem, não é? Mas em certas situações mais difíceis, em certas situações de um problema de saúde, em certas situações económicas, etc., vão acender uma vela ao diabo. Vão à bruxa, vão pedir para lançar as cartas, vão ver o horóscopo, vão fazer uns pozinhos de paralim-pim-pim. Quer dizer, mas o que é isso? Se Deus não me quis dar essa graça que eu estou a pedir, é porque Deus sabe perfeitamente o que é melhor para mim. Mas não. Eu vou acender uma vela para Deus. Deus não deu. Então vou acender agora uma vela para o diabo. Não. Não pode ser assim. Eu tenho que ser aquilo que eu sou. Eu tenho que me apresentar tal qual eu sou. Senão o meu apostolado vai ser infrutífero. Ou seja, eu não vou conseguir tirar daí absolutamente nada. Depois um outro aspecto, eu querer dar ao próximo não aquilo que é o anunciável por Deus, digamos, aquilo que é a catequese, aquilo que é o credo, aquilo que é a doutrina da Santa Igreja, aquilo que é a orientação que a Santa Igreja dá a cada caso, a cada momento, para cada situação, mas querer ficar bem diante dos outros, dando um conselho mundano,
aquele conselho que o meu amigo vai gostar, porque eu sou uma pessoa que consegue, como uma lábia, uma prosápia, levar as pessoas assim para... Tem uma palavra fácil, tem uma voz agradável, e então eu gosto mais de agradar o próximo do que agradar a Deus. Não. Eu não devo fazer as coisas para ficar bem dos outros e renunciar aos princípios de Deus. Não pode ser. Muitas vezes, muitos católicos abdicam dos bens de Deus para ficar de bem para com o próximo, para com os amigos, para com certos familiares. E isto não pode ser, caríssimos irmãos. Isto é, de facto, ter duas túnicas. É ter duas túnicas. Eu apresento-me como católico depois na missa e depois, quando vou dar um conselho ou quando eu vou até passear, vou me divertir um pouco, eu vou cometer pecados porque eu estou a usar uma túnica diferente. Eu tenho de levar... Vamos para um sítio de pecado, mas não é assim tão mau. Depois eu vou dizer para ele que, de facto, temos de amar a Deus, não é? Mas, entretanto, estamos aí para um sítio de vício e de pecado, mas eu depois vou levá-lo à missa, etc. Não pode ser assim. Eu estou aqui a usar duas túnicas. Eu devo-me convencer de que devo renunciar a estes critérios que são muitas vezes mundanos, são clichês que me foram colocados, chips colocaram na minha cabeça por este mundo pagão. E também há muitas outras hipóteses que podiam ser aqui levantadas, por exemplo, um pai de família, uma mãe de família, a quantidade de gente hoje em dia que não forma os filhos. Não é? Ou seja, não dá aquilo que é necessário, não dá aquilo que é o essencial. Dá dinheiro, dá televisões. Hoje vamos a cada cômodo de uma casa tem a sua televisão. Ou seja, os filhos ficam a ser formados pela televisão, os pais estão a ser formados pela televisão, na sala também há televisão. É uma coisa incrível. A gente vai à casa de uma família, às vezes há 3, 4, 5 televisões, na cozinha com televisão. Quem informa naquela casa? É o pai? É a mãe? Ou é a Netflix? Ou são as séries que mais deformam e são altamente perigosas, danosas, nocentes, ou seja, não são inocentes, não são nocentes, fazem os maiores males, assim, males brutais à alma das crianças, uns desenhos animados perversos, obscenos até. E quem é que está a formação então na casa? É a televisão. E a televisão parece uma espécie de Deus, não é? Tudo o que transmite é bom. É uma coisa impressionante. E então eu abdico daquilo que eu devia fazer, que é a minha obrigação, orientar, acalentar, persuadir, enfim, chamar a atenção dos meus filhos, sobretudo educar os filhos na fé católica, na fé de Deus. Como é que eu faço isso? Eu, que me digo católico, não? Eu que sigo a Nosso Senhor, eu que sigo Jesus, eu que vou à missa, etc. Qual é o testemunho que eu dou aos meus filhos? Isto é bom para nos fazer pensar, não é? É bom para nos fazer pensar. Quantas vezes eu fico agarrado às redes sociais, a telemóveis, ou eu vou sair com os amigos. Enfim, eu estou a ser muito franco, muito sério, mas é de facto assim, porque senão nós acabamos por cometer os piores crimes dentro da nossa casa, não é? Por não fazermos o apostolado que deveríamos fazer. 2 a 2, esposo e esposa, marido e mulher, deviam fazer este apostolado em sua casa. E é isto que hoje vamos pedir a Nossa Senhora, que ela nos ajude a sermos autênticos, a sermos fiéis no apostolado que devemos exercer diante dos nossos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.